a Cleusa me chamou para ser o preletor de um acampamento dos juniores. E eu lembro que eu fui pregar naquele acampamento e foi muito legal, foi muito especial. A gente se deu muito bem com aquela faixa etária. E eu lembro então que a Cleusa conversou com o pastor Pascoal e ambos fizeram um convite para começar um novo jeito de fazer o Ministério Infantil. O Ministério Infantil já existia e era um ministério muito bom. Quem liderava naquela época era a Evandra, e então já era algo especial, mas não existia esse negócio de pastor de crianças, né? Foi no Retiro de Juniores quando eu tinha 9 anos e daí fui no culto da fogueira. Na época era o pastor Ricardo, que era o pastor de crianças. E eu lembro que foi a primeira vez assim, que eu senti a presença de Deus. Eu fui no apelo e foi muito especial, assim, me marcou muito. Foi em um acampamento de juniores que pela primeira vez eu ouvi a voz do Senhor. Primeira vez que eu tive um encontro com Jesus, assim, foi muito especial, foi num acampamento, num culto da fogueira, num acampamento eu acho que eu tinha 9, 10 anos de idade. E são coisas que eu nunca mais esqueci, foram plantadas na minha infância aqui na igreja. A PIB sempre fez parte da minha vida. Eu tô aqui desde que eu nasci, meus pais já foram crianças, adolescentes aqui, meus avós. Então eu lembro da PIB acompanhando os meus pais quando o culto de domingo era no ginásio e o Ministério Infantil era no anexo de madeira que nem existe mais. Todo domingo a gente ia na escola dominical e também no culto das crianças, onde a gente estava participando. Eu cheguei na PIB com 7 anos e eu lembro que algo que me chamou muita atenção nessa igreja, que me encantou, foram as muitas atividades, os eventos, acampamento, musical, colônia de férias, tudo isso me apaixonou por essa igreja e esse foi um dos motivos da nossa família realmente congregar aqui. E é muito legal pensar que hoje essa é a etária que eu trabalho. Quem me convidou a trabalhar no infantil foi a Cleusa Piragini, que era a nossa líder naquela época. A Cleusa e a Evandra Gabardo, que eram as líderes do ministério. Ela descobriu que eu trabalhava com crianças lá no Rio, na igreja de onde eu vim, e me convidou para fazer parte do ministério. Bom, eu me chamo Wellington, a gente é da família Souza. Nós já estamos na PIB há 4 anos e a nossa chegada foi por causa do Ministério Infantil. Na verdade, foi aqui que a gente viu o quanto a igreja investia no Ministério Infantil. Então a gente percebeu que não era só um espaço onde as crianças ficavam lá passando tempo enquanto tá o culto, para os pais assistirem e tudo mais. Então as crianças, elas tinham o culto delas. E o mais legal, como a gente tem várias crianças, cada criança tem a sua etária, cada criança tem o seu culto, tudo preparado para eles. Nosso objetivo era fazer com que cada criança entendesse que a melhor hora da semana era aquela hora que eles estavam ali sendo ministrados. Então não é só um ensino teórico, ainda que seja muito importante, mas é um ensino também prático da vida cristã, porque seguir a Jesus não é apenas aprender os princípios dele, mas é seguir alguém, é copiar alguém. E a gente quer que as crianças comecem isso aqui no Ministério Infantil. Então, para isso, a gente pensou num novo nome, para isso a gente pensou em novas cores, numa readequação de lugares. Mas eu queria te dizer que o chamado,
a visão é a mesma. Ela existe desde que essa igreja começou, porque é o chamado para essa igreja, é a visão para essa igreja. A grande comissão é para as crianças. Então o novo nome, Start, é para que isso fique no coração, na memória, na mente das crianças. É um nome contextualizado, é um nome simples, mas que tem um significado. O significado do início de uma vida de devoção a Jesus. O início de uma vida de discipulado com Jesus. Porque o nosso desejo não é só que as crianças participem do ministério infantil. A gente quer saber das histórias que elas vão viver com Jesus. A gente quer, daqui muitos anos, saber que essas crianças cresceram na presença de Deus e continuam impactando o mundo. Esse é o desejo, essa é a visão do Start, o ministério infantil dessa igreja.